aluno, mais um bloco. Vamos voltar ao nosso bate-papo com o assunto paralelismo. Você lembra? Já comentamos sobre esse fenômeno antes. Vamos só enriquecer, porque é um assunto que merece a nossa atenção. Paralelismo? Ocorre paralelismo quando duas ou mais estruturas apresentam semelhança em sua construção. Em outras palavras, se o primeiro termo de uma enumeração ou comparação vier determinado, o segundo e os demais também deverão vir determinados. Quero que você entenda que paralelismo é tratar todos da mesma maneira, mas nem sempre isso será possível. Mas quando possível for, exerça esse direito. Paralelismo. Não tenho dúvidas de que é preferível virtude à desonestidade. E aí, a banca pede um julgamento com relação ao paralelismo. O primeiro passo é verificar se existe paralelismo. Não tenho dúvidas de que é preferível virtude à desonestidade. Olha o segundo contexto. Não tenho dúvidas de que é preferível a virtude à desonestidade. Muito bem. Perceba que no primeiro momento eu só destaquei a letra A, que é uma preposição exigida pelo verbo preferir. O verbo preferir, ele é um bitransitivo. Ele é constituído por dois complementos, um objeto direto e um objeto indireto. Quem prefere, prefere uma coisa à outra. Aproveito para falar que este verbo não aceita intensificadores, como, por exemplo, prefiro muito mais praia do que piscina. Meu aluno, não faça isto. O verbo preferir já significa dar importância, colocar em relevo. Quando você fala que prefere muito mais praia do que piscina, você acaba promovendo uma redundância e algo desnecessário para um texto elegante. Agora, artigo, isso não é redundância, é um jogo de determinação ou indeterminação dos objetos. No primeiro momento, não tenho dúvidas de que é preferível virtude à desonestidade. Repare, o primeiro substantivo, virtude, não apareceu determinado, pois não há artigo e nenhuma outra classe determinante antes desse substantivo. Mas o segundo também não apresentou, porque aquele a não é artigo, é a preposição exigida pelo nome. O verbo preferir ou o nome preferência, os dois são regidos pela preposição a. Isso quer dizer que o segundo substantivo também não está determinado. Ocorreu paralelismo, Cláudia? Sim, só que há um paralelismo pela não determinação, diferente na seguinte produção. Não tenho dúvidas de que é preferível a virtude à desonestidade. Você observou diferenças, porque virtude agora apresentou um determinante, um artigo. Isso quer dizer o quê? Que não é uma virtude qualquer, é a virtude. Se virtude apareceu determinado, o autor desse texto teve o cuidado de determinar também o objeto indireto. Desonestidade qualquer? Não, é aquela. Por isso, o fenômeno da crase foi acionado, para que possamos tratar os dois objetos da mesma maneira. Então, existem dois contextos e nos dois há paralelismo, ora sem determinação, ora com determinação. Reinando a paz? Beleza! Pois bem, meu aluno, ao escrever, tenha mais atenção para esse fenômeno. Dê atenção a esse fenômeno. Paralelismo. Quando dois ou mais elementos são coordenados e o primeiro está introduzido por preposição,
Há apenas 4 possibilidades corretas de construção. Meu aluno, apenas 4. Eu sei que você deve estar pensando, pô, Cláudia, você não leva a sério, né? Levo sim, mas apenas 4, porque poderiam ser 40, né? São 4. Vamos nós, olha, inaugurado por preposição. Todo brasileiro tem direito à saúde, educação e segurança. Preposição, ter direito, direito a alguma coisa. Você percebeu? Direito à saúde, educação e segurança. A preposição está pura, os substantivos não foram determinados, saúde, educação e segurança aparecem sem determinantes. Segunda produção textual. Todo brasileiro tem direito à saúde, à educação e à segurança. Preposição. Curioso é que agora todos os substantivos trouxeram uma preposição. Essa preposição foi reiterada. Cláudia, posso considerar artigo? Meu aluno, para considerar o artigo, você deveria ter anunciado essa fusão com o acento grave. Se não houve o acento grave, é porque há uma preferência pela preposição reiterada. E foi o que aconteceu. Preposição, preposição, preposição. Temos o mesmo tratamento para todos os complementos? Sim, eu continuo com os substantivos sem determinação, porque preposição não determina substantivo. São 4 classes gramaticais que determinam substantivo. Quais são elas? Artigo, numeral, adjetivo e pronome. Legal? Essas 4 classes são determinantes do nome. Preposição está fora. Então, eu dei o mesmo tratamento ao preposicionar todos os substantivos, mas é um paralelismo ainda pela não determinação. Terceira redação. Todo brasileiro tem direito à saúde, educação e segurança. Cláudio, o que aconteceu? O que aconteceu? Um clássico momento de quebra de paralelismo. Quebrou o paralelo, Cláudia? Sim, porque aquele acento grave, ele denuncia fusão. A preposição direito, direito a algo, reclamada pelo antecedente, ela sofreu fusão com o artigo que determina a saúde, mas o mesmo não ocorreu com educação nem segurança. Quebra de paralelo. Mas essa quebra de paralelo significa erro gramatical? Penalização em uma redação? Não, meu aluno, só há um desequilíbrio. Na verdade, o autor desse texto está determinando a saúde, uma saúde específica. Mas a educação, qualquer. Segurança, qualquer. Ele lê saúde como hipônimo, um caso particular, e lê educação e segurança como hiperônimo, no sentido lato, geral. Todo brasileiro tem direito à saúde, craseada, à educação, craseada, e à segurança, também craseada. Ótimo, agora a preposição sofre fusão com todos os artigos que acompanham os substantivos. Desta feita, não é uma saúde qualquer, é uma saúde determinada, lida no seu hipônimo, da sua maneira particular. Não é uma educação qualquer, é uma educação determinada, também na sua leitura hiponímia. E não é uma segurança qualquer, é uma segurança determinada, ela está particularizada, ela não mais será lida de forma hiperônima, geral, ela está particularizada e nós sabemos disso porque o autor acaba de enviar um recado. Quando ele aciona o paralelismo pela determinação de todos os substantivos, ele acaba de informar você, leitor, que precisa gabaritar a prova de interpretação, que ele está lendo essa saúde,
essa educação e essa segurança como algo muito particular. Ficou claro isso? E aí, paralelismo é brincadeira? Você percebeu que os comandos vão nos dirigindo ou nos conduzindo para caminhos distintos? Eu não estou com os mesmos textos, eu não estou com as mesmas mensagens. Isso quer dizer que o meio compromete o fim. Nesta matéria, sim, a forma que você produziu o texto, você comunicará A, B, C, D. E aí, meu aluno, você pode ganhar ou perder pontos. Antes de topônimos, nomes de lugares que aceitam artigo, mas não é possível colocar todos os nomes de lugares em uma gramática, e é por isso que temos uma maneira bem prática de descobrirmos se haverá ou não a crase. Fica muito complicado para o estudante entender, professora, por que antes de alguns nomes a crase é obrigatória, de outros nomes a crase é proibida e de outros nomes há uma faculdade. Por que, meu aluno? Porque em algumas construções os nomes próprios são obrigados a apresentarem o artigo. Já em outras, não. Preste atenção. Quem vai a, volta de, crase para quê? Quem vai a e volta da, crase a. Crase existe. E essa brincadeira, eu já falei para você que é uma brincadeira séria. Ela ajuda, sim. Fui à Bahia, voltei da Bahia. Se eu voltei da Bahia, voltei de ou voltei da? Fique atento, hein? Fui à Bahia. Quem vai à Bahia, volta da Bahia. E se eu voltei da, meu aluno? E se volta da mesmo? A crase é obrigatória. Fui à Bahia nas minhas férias de início de ano. Então, aquela brincadeira funciona desse jeito. Fui a Ipanema. E aí? Fui a Ipanema, voltei de Ipanema. Ah, e se eu voltei de, crase para quê? Ficou claro? Se o topônimo estiver especificado, crase certa. Isso quer dizer o quê, professora? Meu aluno, nós já giramos muitas informações e eu acredito que você já introspectou que crase é uma questão de determinação. A casa qualquer sem crase, mas se eu chegar à casa dos meus pais, craseado. Então, se eu vou a Ipanema, eu volto de Ipanema, não há crase, porque esse topônimo não pede artigo. Mas se eu determinar, fui a Ipanema das Musas, voltei da Ipanema das Musas. Eu obrigo a presença do artigo agora por causa da determinação. Fui a linda Ipanema cantada por Vinícius. Linda? Determinou Ipanema? Falou alguma coisa de Ipanema? Acabou. Crase obrigatória. Simples assim. Você viu? Tudo que você aprendeu foi de grande valia, porque uma informação ajuda em um outro momento. Uma informação ajuda a uma outra informação. E é exatamente isso que constrói o nosso conhecimento de mundo, o nosso conhecimento holístico. Conhecimento holístico é todo conhecimento adquirido por um ser humano desde o seu primeiro respirar, ok? E é isso que nós buscamos. Muitos conhecimentos, muitas informações, primeiro porque elas não ocupam espaço. E segundo, que é algo que quanto mais você recebe, melhor você fica. É, conhecimento. Aciona a aquisição de outros conhecimentos. Número 7, vamos nós? Antes de substantivo feminino singular com sentido genérico, o que fazer, professor? O que fazer? Dobrar as atenções. Coloquei este caso como especial, pois a presença do artigo feminino singular antes de substantivo feminino singular com sentido genérico, além de implicar mudança de sentido, implica a crase. O CESP, lá da UNB, lá de Brasília, adora esse tipo de questão. Veja,
O exemplo, tudo está sujeito à degeneração. Sentido lato, você pode negociar essa crase. Fique esperto, porque esse caso aí dá trabalho. Nós voltaremos a falar sobre ele em um momento especial, dedicado só a ele. Beleza? E agora? Agora é a hora 10. 10 para você. Tudo que foi falado nesse primeiro momento da aula, primeiro momento não quer dizer primeiro bloco, esse primeiro momento da matéria crase, agora será testado. O conhecimento adquirido será testado. Nós vamos para o nosso primeiro momento, bateria de exercícios. Se há um primeiro momento, qual é o implícito? Já sei, Cláudia, você preparou um segundo momento. Claro, eu não falaria primeiro se eu já não estivesse com a ideia do segundo. Haverá, sim, mais um momento teórico, que são os casos semânticos. É a crase lida de uma maneira muito semântica e não cartesiana. E, claro, para esse novo momento, haverá uma nova bateria de exercícios. O que eu quero? Eu quero 10, no total eu quero 20, eu quero gabarito. E eu sei que você não quer diferente. Mas antes desse momento de prática, olha, que já chegou, antes desse momento de prática, é indispensável. Método é caminho e não se abandona métodos, ainda mais quando se já chegou tão longe. Chegamos já longe, meu aluno, não podemos abandonar métodos. Quando estudamos baseado em um método específico, não adianta tirar para todos os lados, quando nós estudamos baseados em um método, nós facilitamos nosso processo de memorização. Então, acredito que você tenha a sua estratégia. Não possui? Já é hora, já passou da hora. É importante existir uma estratégia de guerra, um plano B, e o método existe para isto. Para a matéria crase, aconselho a você voltar à origem. O que é crase? Qual é a fórmula de crase? Principais estruturas e aí sim, mergulhar nos casos. Vale sabatina, pergunta e resposta, gravação, audição, vale tudo para memorizar esses casos proibitivos, facultativos e obrigatórios da matéria crase. E aí, meu aluno, revisou, anotou, administrou? Mesmo assim, vai mais uma dica. Nada de recorrer a exercícios sem um intervalo. Motivo? Tudo muito fresquinho. Será que você não estará se iludindo? Não será uma ilusão? É importante que você, agora sim, entre a prática e a teoria, entre a teoria e a prática, vá e faça uma atividade física. Faça isto. Promova uma mudança de ambiente. Vai correr, vai pular, vai dançar. E aí, meu aluno, cérebro oxigenado, você volta, já fez a oxigenação do cérebro? Volta e verifique se o seu conhecimento, se ele durou, se ele é um conhecimento efetivo, longa duração, ou um conhecimento circunstancial, curta duração. Dependendo dessa memória, você acertará mais ou menos. Mas depois dessa bateria, todos os dias são dias para se estudar a língua portuguesa. Até nosso momento prática. Bons estudos!